Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 23 de setembro, sábado, celebramos a memória de São Pio de Pietrelcina, presbítero. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu aos espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Lucas, onde Jesus ele conta uma parábola já muito conhecida, né? Que é a parábola do semeador. E o Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola e explica a parábola, o que cada coisa significa. Então eu não vou me ater aqui a explicar o que significa essa parábola do semeador, porque o próprio Evangelho já, né, o próprio Jesus já explica o que significa essa parábola do semeador, né? Que nós devemos cada vez mais lutar para colocar em prática aquilo que nós ouvimos, colocar em prática a palavra de Deus, para que possa surtir frutos, para que ela não seja uma palavra jogada em uma terra infértil, que o nosso coração não seja uma terra infértil, né? E no dia de hoje foi muito providencial este Evangelho, porque nós celebramos a memória de um grande santo da Igreja Católica, né? São Padre Pio de Pietrelcina. E a vida de Padre Pio, se a gente for ver, ela está totalmente ligada a esse Evangelho de hoje. São Padre Pio, ele sempre foi uma terra boa. Desde criança,
Padre Pio, ele teve um contato muito íntimo com o Senhor, né? Desde criança, ele se dedicou, ele se colocou a serviço do Senhor. E quando jovem, decidiu seguir a vida religiosa, né? Padre Pio, ele foi um sacerdote da Ordem dos Franciscanos Capuchinhos, que se doava pelo pobre, se doava pela oração, pela intercessão, pela penitência. Coisas tão queridas, tão pedidas por Jesus. E esse evangelho de hoje fala tudo isso. No caso de Padre Pio, né? Aonde que ele se encaixa? Nesse terreno bom. A semente da palavra de Deus caiu no coração de São Padre Pio e fez muitos frutos, inúmeros frutos. E hoje nós o veneramos, né, como um grande santo da Igreja. Por isso, meus irmãos, se nós queremos nos tornar santos, se nós queremos buscar a santidade, se nós queremos buscar o reino de Deus, assim como alcançou São Padre Pio, que nós possamos seguir o que nos diz o Evangelho e fazer de nosso coração também uma terra boa, uma terra onde Jesus possa reinar, uma terra onde a palavra caia, germine e frutifique, né? E o finalzinho do Evangelho de hoje nos traz o segredo, né? Versículo 15, Jesus explicando, né? E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso. Olha, é importante que a gente cultive um coração bom, um coração generoso, né? E Padre Pio fez isso durante toda a sua vida. Conservam a palavra. Conservar a palavra, né? E não fazer uma palavra nova. Não. Conservar a palavra de Jesus Cristo. A verdadeira, né? Não existem duas verdades, existe uma única verdade. E Jesus nos convida a conservar essa palavra. E agora o finalzinho, né? Ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Isso muitas vezes nos falta, a perseverança. Muitas vezes a gente quer, nos dias de hoje, apenas sentir, e às vezes não é isso que Deus quer. Deus muitas vezes nos prova não no sentimento, mas na nossa perseverança. Que nós possamos perseverar no amor, perseverar na oração, perseverar no jejum, na penitência, perseverar na caridade, né? Em outras palavras, perseverar em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que nesse dia 23 de setembro, onde celebramos São Padre Pio de Pietrelcina, que nós possamos, a exemplo dele, né, seguir Jesus Cristo e fazer do nosso coração uma terra boa, onde a palavra do Senhor germine e frutifique, dando ótimos frutos, saborosos ao Senhor. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Um ótimo sábado a todos. Paz e bem. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.